Este vídeo é parte da disciplina de Patologia Geral da Universidade Federal de Pelotas e o assunto de hoje é calcificação patológica. Por incrível que pareça, calcificação patológica não tem nada a ver com ossos, ou patologias de calcificação ou falta de mineração óssea. Na verdade, vamos falar sobre a calcificação de tecidos moles, não osteoides, e suas consequências para a saúde dos indivíduos. No final da aula, vamos também falar sobre cálculos, ou concreções, uma patologia completamente diferente, mas que pode causar confusão com o termo calcificação patológica. Para entender patologias relacionadas ao depósito de sais de cálcio, primeiro temos de rever a base sobre o que é cálcio e como ele é importante para as células e para o organismo. O cálcio é um íon carregado positivamente com carga bivalente, portanto, é um cátion com duas cargas positivas. Ele é fundamental para o funcionamento das células, tendo várias funções. Participa como catalisador de diversas reações químicas, participa na sinalização de diversas vias metabólicas, inclusive na via de liberação de insulina no pâncreas. É fundamental para a contração muscular e o batimento cardíaco. Tanto sua deficiência quanto seu excesso pode levar à morte do organismo. Então parece que o cálcio é fundamental para a vida das células e do organismo. Então eu lhe pergunto, o cálcio é uma molécula biológica? Isso me leva ainda a uma outra pergunta. A água, que é essencial para a vida, é uma molécula biológica? O que são moléculas biológicas? Quando procuramos vida em outros planetas, a primeira coisa que procuramos é se existe água. Mas isso, por si só, não garante que haja vida no planeta. Isso significa que a água já estava aqui antes da vida chegar e, portanto, é uma molécula mineral. Para ilustrar isso, brincamos que na garrafinha está escrito água mineral. Mas no caso tem este nome porque ela contém outros minerais, só isso. Mas é bom para não esquecer. Assim como a água, o cálcio também é mineral. E você pode achar na natureza em forma de rochas de cálcio, combinados com outras coisas. Como as rochas de giz, por exemplo. Moléculas biológicas são aquelas que não existiriam no nosso planeta se não houvesse vida aqui. Pelo menos não na quantidade que temos hoje. Então, moléculas biológicas são aquelas sintetizadas pelos organismos vivos e se agrupam em 4 grandes grupos: carboidratos, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Nós temos uma grande reserva de cálcio em nosso esqueleto e dentes. E esse mineral é mobilizado diariamente pela ação dos osteoclastos e dos osteoblastos. Estas são células do nosso esqueleto que estão sempre retirando e depositando cálcio nos ossos em uma taxa de aproximadamente 500 miligramas por dia. Então eu pergunto, quantos são 500 miligramas? Digo assim, em termos de volume, 500 miligramas são iguais a meio grama, o que significa meio mililitro de água, meio centímetro cúbico de água ou aproximadamente um comprimido destes mais comuns. Outra coisa importante, você não precisa ingerir muito cálcio, a não ser que você esteja crescendo e formando os ossos, ou que você esteja em uma idade mais avançada, pois o envelhecimento está relacionado a doenças como osteoporose. Sabe como chama a doença de desnutrição específica de cálcio na infância? Raquitismo. Muito comum em lugares onde não se tem uma alimentação balanceada, ou que a dieta seja baseada na ingestão de muita carne, e em lugares onde não há uma orientação nutricional adequada para as mães com crianças pequenas. Fácil de identificar e diagnosticar, pois as crianças apresentam articulações inchadas e doloridas. E mais gravemente podem ter os ossos tortos e o crescimento inadequado do esqueleto. Enquanto as crianças ainda estiverem na fase de crescimento, o raquitismo ainda pode ser tratado. Basta suplementar o cálcio e a vitamina D,
molécula essencial na absorção e metabolismo do cálcio. Uma dica importante: se você estiver em uma região onde não tem acesso adequado a medicamentos, como numa ação voluntária em organizações de ajuda humanitária, por exemplo, a melhor fonte natural, tanto de cálcio como de vitamina D, é o intestino de animais, como vísceras de galinha, por exemplo. Na parede intestinal dos animais que comemos tem uma grande quantidade de cálcio e de vitamina D, o que pode ser ainda mais eficaz que a suplementação com medicamentos. Leite também é outra fonte natural muito importante. Então fica a dica. Então, assim como a água, apesar de essencial, o cálcio é uma molécula mineral. Se você não estiver preocupado em ingerir cálcio em sua dieta, mesmo assim estará ingerindo de 600 a 1000 miligramas por dia. Se você é uma criança, vai precisar disso. Mas, se já é um adulto, não precisa e vai excretar de volta pelo intestino, na urina e pelo suor. A concentração de cálcio no sangue é finamente regulada pela mobilização dos ossos e excreção do excesso, pois as células só funcionam bem em uma concentração muito específica. Se você tiver muito pouco ou muito cálcio no seu sangue, pode convulsionar e até morrer. Vamos lembrar aqui dos dois tipos de medida de concentração mais usadas na medicina. 1% de sal em líquido significa 1 grama para cada 100 ml. Já a concentração molar depende da massa molecular da substância. Se uma molécula tem massa molecular igual a 10, então você sabe que ao pesar 10 gramas desta substância, você terá exatamente 1 mol desta molécula. 1 mol é um número gigante, mas veja isso como uma quantidade fixa, como uma dúzia ou uma dezena. Você não precisa decorar o valor de 1 mol, só precisa saber que quando você pesa 1 mol de alguma substância e completa 1 litro adicionando algum líquido, então você tem a concentração de 1 molar. 1 milimolar é 1000 vezes menos que 1 molar. No sangue, o cálcio está em diversas formas, podendo estar livres, ligados a alguma proteína ou em outros complexos solúveis. Apesar de essencial para o funcionamento das células, o cálcio é tóxico. Então as células gastam muita energia para jogar o cálcio para fora. Desta forma, você tem baixa concentração intracelular e alta concentração extracelular. Esta diferença de concentração, dentro e fora das células, é muito importante para as sinalizações hormonais, polarização elétrica das membranas e para o controle das contrações musculares, inclusive das contrações cardíacas. Agora que você já sabe mais sobre cálcio, voltamos para o assunto principal desta aula. Nesta imagem você tem o resumo do mais importante quanto à patologia chamada calcificação patológica. Primeiro temos a definição. Quando sais de cálcio depositam em tecidos moles, não osteoides, enrijecendo-os. Veja que você precisa lembrar de 3 coisas. 1. Depósito de sais de cálcio em tecidos. 2. O tecido precisa não ser osso. E 3. O tecido irá enrijecer quando não deveria. Mais abaixo, você precisa decorar o nome das 2 formas de calcificação patológica e suas 4 diferenças. Se você decorar um lado das diferenças, naturalmente saberá o outro lado, porque é tudo ao contrário. Então, temos a calcificação distrófica, a qual é mais comum, mais localizada, tendo normalmente 1 ou 2 focos no paciente, afeta tecidos pré-lesados e que vem tendo inflamação crônica, e acontece mesmo se os níveis de cálcio estiverem normais no sangue. Claro que se os níveis estiverem altos, pode agravar ainda mais. Do outro lado, temos a calcificação metastática, a qual é bem mais rara. Por ser um problema metabólico, é muito disseminada no paciente, o qual geralmente apresenta várias lesões de calcificação. Não depende de uma lesão prévia, e depende do paciente ter um excesso de cálcio persistente no sangue. Apesar de parecerem ser opostas, as 2 formas causam a mesma lesão nos tecidos, tendo o mesmo aspecto.
Mesmo quando atacam tecidos sadios, o tecido passa a apresentar lesão com contornos inflamatórios. Por outro lado, apesar da calcificação distrófica não depender de hipercalcemia, esta aumenta a gravidade das lesões. A diferenciação das duas pode ser feita já na anamnese. Se tiver uma ou duas lesões, você pode pensar em distrófica. Já se há várias lesões espalhadas em diversos tecidos, isso indica que há um problema metabólico, e você pode pensar em metastática. O relato de lesão pré-existente também é importante. Cuidado para não confundir o termo hipercalcemia com hipercalemia. Este último se refere ao excesso de potássio no sangue. Hipercalemia deriva do nome em latim do potássio, o qual é Kalium muriaticum. Pare o vídeo agora e tente responder estas questões antes de continuar com o restante da aula, apenas para te ajudar a rever alguma dúvida que tenha ficado. Agora, vamos falar sobre a forma mais comum, a calcificação distrófica. Ela é a forma mais comum e mais localizada. Atinge principalmente tecidos dos tendões e ligamentos, como nas tendinites, mas também vasos esclerosados, válvulas cardíacas e tumores. Repare que os termos aterosclerose e arteriosclerose estão ambos certos, sendo a aterosclerose referente ao depósito de gordura nas paredes dos vasos e a arteriosclerose referente a outras causas de enrijecimento dos vasos, como artérias, uterinas em idosas, por exemplo. A calcificação distrófica também é comum em áreas de necrose, em tuberculomas, em infartos do coração, ao redor de larvas de vermes encistadas e na necrose do tecido adiposo. Você vai precisar entender como é o mecanismo de formação da calcificação distrófica. Ela depende do acúmulo de detritos de lesões crônicas, os quais vão funcionar como matriz orgânica para a deposição do cálcio. Este é um processo ativo mediado por células e resultado do desequilíbrio de fatores promotores e inibidores da mineralização. Então teremos duas etapas: a nucleação, onde sais de cálcio são depositados em estruturas chamadas de vesículas de matriz extracelular, e a propagação. Esta ocorre porque os cristais de cálcio são pontiagudos e, por isso, acabam perfurando a parede biológica destas vesículas de matriz, obtendo assim contato com o meio extracelular, que é rico em cálcio. Isso gera uma reação espontânea, autocatalisada, que faz com que os cristais cresçam, destruindo as células vizinhas. Alguns fatores podem ser controlados para evitar proliferação da calcificação distrófica. O médico tentará regular estes fatores para parar o processo onde está, evitando seu crescimento. Agora, vamos falar da calcificação metastática, a qual é mais disseminada no paciente e depende do excesso de cálcio no sangue. Três coisas podem aumentar o cálcio no sangue: o aumento da absorção no intestino, como nos casos de excesso de vitamina D, algumas doenças e distúrbios genéticos; o excesso de mobilização do cálcio dos ossos, como no caso dos tumores ósseos; polifraturas com longo tempo de imobilização; infecções ósseas e doença de Paget; ou por aumento do hormônio que regula o metabolismo do cálcio, o paratormônio. Este é produzido na paratireoide, pequenos nódulos que ficam junto da glândula tireoide no pescoço, e pode também estar ligado à doença renal crônica. Quando a gente pensa nas consequências da calcificação patológica, devemos lembrar que este processo patológico é irreversível. Uma vez o tecido calcificado, não conseguimos mais reverter o processo. Apenas podemos interferir para evitar que o processo continue crescendo. Então, o que vai determinar a gravidade acaba sendo a posição da calcificação. Se for em um tumor ou um tuberculoma, pode até estar relacionado à melhora do paciente. Como a calcificação das larvas de vermes encistadas, também, pois as larvas morrem e o paciente fica livre do parasita. Mas se você tiver uma válvula cardíaca calcificada, isso pode ser bem grave. Uma calcificação de articulação pode inviabilizar o movimento desta. Ok, este é o final da aula de calcificação patológica.
Mas vamos falar sobre outra patologia, também muito frequente, que pode causar confusão quando falamos neste assunto. Esta é a patologia onde ocorre a formação de cálculos, também chamados de concreções em espaços vazios, dentro de órgãos ou túbulos no organismo. Repare que, diferente da calcificação patológica que atinge tecidos moles, a formação de cálculos não ocorre no tecido, mas sim em cavidades orgânicas e dentro de túbulos. Outra coisa importante é perceber que cálculos não são necessariamente formados de cálcio, podendo ser de magnésio, restos celulares, proteínas e outros minerais. Vamos entender a definição. Cálculos ou concreções são objetos que se formam dentro de órgãos ocos, cavidades naturais, condutos naturais ou no interior de vasos sanguíneos. Repare que nunca é nos tecidos, e sim nos espaços que existem dentro dos órgãos. O processo da doença é chamado de litíase, e os objetos são chamados de concreções ou cálculos. Então, a nomenclatura se forma com o local em que ocorre o processo, mais o sufixo. Por exemplo, se for no sistema urinário, chamamos a doença de urolitíase e os objetos de urólitos. Mas atenção! Concreções formadas dentro dos intestinos não são cálculos. Dentro do intestino é fora do organismo, então o endurecimento das fezes tem outro nome. Chama-se fecaloma. A repercussão das litíases pode ser desde dores até obstruções graves que podem colocar a vida em risco. A obstrução de uma uretra, por exemplo, que impeça o paciente de urinar, pode levar à morte do paciente em apenas alguns dias. Por outro lado, algumas vezes o paciente pode demorar anos até apresentar algum sintoma. Se você gosta de metabolismo, assista o vídeo indicado e siga a playlist Metabolismo do canal. Adicionaremos novos vídeos semanalmente para o melhor entendimento sobre patologias como diabetes, obesidade e síndrome metabólica.